Paz do Senhor amado, que bom que você voltou para esse nosso momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos falar de 1 Crônicas. E em 1 Crônicas nós vamos ver dois personagens. Primeiro o personagem Saul e depois o personagem Davi. Esses são os principais personagens aqui. E por que se chama 1 Crônicas? Por que o nome de 1 Crônicas? Porque Crônicas é o nome de um tipo de escrita que narra, que conta a história de obras e de coisas que heróis, reis, grandes pessoas fazem. Então a gente chama de crônicas a essa história contada. Né? Então, como ele está contando a história de dois reis, então ele se chama aqui 1 Crônicas. O livro foi escrito por Esdras. Esta é a ideia que a maioria dos estudiosos tem. Então, eles chegam estudando o jeito de escrever, as oportunidades, etc. Eles chegam à conclusão de que Esdras é o autor mais provável para a 1ª e 2ª Crônicas. De que trata esse livro? Ele trata, num primeiro momento, da genealogia desde Abrão. Então, ele conta de onde as pessoas estão vindo, né, começando por Abrão. Isso é uma coisa interessante, amados, porque o Senhor está provando aqui que ele cumpriu uma promessa para Abrão. Ele fez uma promessa para Abrão, que ele seria pai de muitas nações, que ele teria herdeiros numa quantidade que não se poderia contar, e de fato ele está provando aqui aquilo que ele fez efetivamente quando da promessa, quando da genealogia, né? Então ele conta a genealogia, ele conta o quanto foi feito, quanto a promessa aconteceu. Conta também a morte de Saul, como Saul morreu, porque Saul morreu, nós já sabemos os problemas que cercam Saul, então quando ele morre, o porquê ele morre, nós já sabíamos, e as circunstâncias em que ele morre, ele está contando aqui em 1 Crônicas. Ao morrer Saul, Davi ascende ao trono, Davi sobe ao trono. Em verdade, ele já havia sido consagrado rei, já tinha sido consagrado rei, mas a ascensão de Davi não foi uma coisa pacífica, não foi uma coisa amena, sem guerra, sem briga, sem conflito. Então Davi sofreu bastante para ascender ao trono. Depois ele trata das vitórias de Davi e ele fala de tudo que Davi conquistou, em termos de riquezas, em termos de terras e em termos também espirituais, porque Davi sempre foi um adorador de Deus. Num outro momento, ele vai falar sobre toda a preparação para a construção do templo. Davi queria fazer, e ele pede a Deus para fazer uma casa decente para Deus, uma casa que fosse do agrado de Deus, onde Deus pudesse habitar junto com o seu povo. E Davi recebe uma negativa por parte de Deus. Deus diz: não, Davi, você não vai construir um templo para mim. Por que ele não iria construir? Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Na verdade, Davi, ele era um adorador, sim, mas ele era um guerreiro. Ele matou muita gente, ele guerreou, né, destronando reis, matando povos para conquistar isso tudo. Então, o que é que Deus disse? Não, Davi, você não vai construir um templo para mim, porque as tuas mãos estão com sangue. Veja que aqui Deus não está repreendendo Davi por ele ter feito o que ele fez. Mesmo porque muitas destas guerras foram indicadas por Deus. Deus orientou que Davi fizesse e Deus deu vitória.
né? Então não foi nada que Davi pudesse se envergonhar porque fez algo que não estava nos planos do Senhor. Muito pelo contrário, estava nos planos do Senhor. Entretanto, era sangue. Entretanto, era guerra. E para fazer o templo do Senhor, ele precisava de mãos limpas. E as mãos limpas estavam em Salomão. Salomão não tinha guerreado, não tinha conquistado terras. Na verdade, Salomão só as manteve. Portanto, Salomão foi escolhido para erguer o trono, né? Lembrem que o nome Salomão vem de Shalom, que quer dizer paz, né? E aí ele conta a morte de Davi. Então, quando Davi morreu, e aí sim, Salomão, por uma estratégia da sua mãe, Batseba, ele acaba chegando ao trono, a despeito de que existiam irmãos mais velhos que tinham direito a esse trono. Muito bem, e aqui ele fala do material para o templo. Meu amado, olha que coisa fantástica, isso tudo foi Davi que conseguiu. Depois, Salomão ainda dá do seu próprio dinheiro, as pessoas dão do seu próprio dinheiro, mas isso aqui foi o que Davi separou. Amados, olha só que coisa maravilhosa. Então tem-se aqui, só para a gente ter uma ideia, um talento equivale a 60 quilos. Em algumas outras regiões, um talento vale 32 quilos. Na Babilônia, por exemplo, um talento valia 58 quilos. Não interessa aqui se é 30 ou se é 60, amados. Olha a quantidade de ouro e prata que este homem guardou. 100 mil quilos, perdão, 100 mil talentos, não é quilos, 100 mil talentos de ouro. E a cada talento de 30 a 60 quilos. Gente, isso dá toneladas de ouro. 1 milhão de talentos de prata. 1 milhão de talentos de prata. Isso dá muita tonelada de prata. Ferro e bronze, o escritor sagrado não conta, porque não dava para medir, não dava para pesar da quantidade de ferro e prata que foi separado. Só isso? Não. Madeira de cedro, que era a madeira mais cara, mais rara na época, eles cortaram muita madeira que era trazida para a construção do templo e para as construções de Salomão, porque daí Salomão continuou as construções daquilo que ele queria fazer. Ele fez palácios para ele fez estábulos para os cavalos, ele fez uma série de construções. Salomão era um homem muito rico, né? Pedras preciosas, amados, quando vocês forem ver a descrição do templo, vocês vão ver a quantidade absurda de pedras preciosas que, em muitos dos casos, eram incontáveis, porque havia tanto, né, que não dava para contar a quantidade exata, né? E mármore para o revestimento. Então, por dentro era de madeira de cedro caríssima e por fora o revestimento de mármore ou de prata ou de ouro. Então, não era qualquer coisa aqui. Tá? Aqui, meu querido, onde Davi lutou. Então, nós temos aqui algumas questõezinhas interessantes. Tudo que você está vendo em rosinha, esse rosinha bem clarinho aqui, ó, era o lugar onde Israel vivia, o povo de Israel como um todo vivia, tá? Isso aqui foi conquistada por Saul, por Josué e por Saul, né? Então, quando Davi pegou o trono, só existia esse cor de rosinha aqui. O que Davi fez? Davi entrou em guerra. Então, ele atacou Edom aqui embaixo, ó, conquistando essa terra. Ele atacou Moabe aqui, conquistou. Ele atacou Amon aqui, conquistou. Os sirianos aqui também. E aqui, amados, ele na verdade não atacou esta terra aqui. Se você observar, bem na pontinha aqui tem um rio. Esse rio é o Eufrates. Mais para frente, você vai ver na palavra de Deus, na beira deste rio,
que o povo de Deus vai lamentar o cativeiro babilônico. E aqui nós temos Ramá, que é a cidade de Ramá. Esta terra não era terra de Israel. Em verdade, o povo que morava ali eram aliados de Davi, do povo de Deus, né, de Israel. E no tempo de Salomão, toda esta parte que está em verde, que foi conquistada por Davi, ele, na verdade, pertenceu à terra de Israel e Salomão manteve essa terra. Ele conseguiu manter essa terra. Então aqui eles tinham, né, todo esse ponto achuriado aqui, ó, até o rio, era um local onde havia um controle de Salomão. Salomão era muito sábio e através de alguns acordos internacionais, ele controlava esse lugar. Apesar da terra não ser dele, ele controlava isso tudo, né? E aqui, meu querido, só para que o amado tenha uma ideia, esse aqui era o templo de Salomão. De repente a gente faz um estudo só explicando o templo de Salomão. Era uma das maravilhas do mundo, né? Então havia uma área externa onde se faziam os sacrifícios, havia uma área interna onde se ministrava todos os dias e havia o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde só se entrava uma vez por ano para fazer a expiação por todos os pecados. E aqui também nós temos um croquisinho mostrando essa disposição. Amém, amados? Bons estudos.